Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e nosso convidado hoje é Jorge Vieira, cientista social e professor do Centro Universitário SESMAC. E com ele vamos tratar da situação dos povos indígenas no governo Temer, bem como a crise política levada em banho-maria também pelo governo. Eu agradeço antecipadamente ao professor Jorge Vieira e comecemos, professor, logo por esta questão da política, indigenista do governo Temer. Qual é a sua avaliação sobre a política que foi herdada pelo governo Temer e que está sendo desenvolvida no momento? Olha, Gorete, é um prazer mais uma vez estar aqui com você. Eu que agradeço, professor. E eu poderia dizer numa única palavra, é um desastre, né? Isso vem sucessivamente acontecendo, né? Porque os direitos constitucionais estão garantidos, né, na Constituição Federal, mas, entretanto, há uma distância muito grande, o que diz, o que está escrito no texto constitucional e a realidade, né? Nós já passamos por vários governos e tudo que sinaliza é para piorar a situação ainda mais. Veja, porque nós temos, em nível do governo, há uma omissão completa. Isso desde o governo Sarney, passando pelo governo Collor, enfim, Lula e a própria Dilma, né? E agora o caos se amplia em função do que você tem um Congresso extremamente conservador, um Congresso muito voltado para interesses dos grupos, isso está muito claro e muito consolidado. Então, você tem uma bancada ruralista com mais de 300 deputados. Juntando-se a isso, tem uma bancada evangélica, também aliada da bancada ruralista, que claramente é uma bancada contrária aos direitos dos povos indígenas. Então, ao invés de, onde você tinha um contraponto entre o judiciário, o poder executivo e o poder legislativo, é quase que uma união de concepções direcionadas à não garantia dos direitos indígenas. Veja, um governo extremamente fragilizado, o governo Temer, sem base nenhuma do ponto de vista social, está com índice de aprovação, né, nunca visto nessa história desse país, né? E isso ele se sustenta num Congresso Nacional, que é extremamente, como eu disse anteriormente, é um Congresso majoritariamente contrário aos direitos dos povos indígenas. E isso esbarra num judiciário que muitas vezes, né, fica protelando o processo de garantia, mesmo judicializado, protela a garantia dos povos indígenas, e aí vem o caos que nós temos encontrado em nível nacional, por exemplo, nas questões de terra, totalmente paralisada a questão da demarcação de terra. E se você pega a conjuntura nacional e internacional, os dados estão aí para mostrar, por exemplo, você tem uma bancada ruralista que é contrária diretamente porque tem os interesses sobre os territórios indígenas, ao mesmo tempo é a bancada ruralista que representa o principal produto de exportação do agronegócio em nível internacional, que faz a balança comercial crescer em nível do Brasil. É como se o governo estivesse refém, não é, do agronegócio. Totalmente. Professor, e o fato de a comissão que discute a demarcação das terras indígenas ser presidida por um parlamentar declaradamente ruralista? Olha, hoje nós temos, na verdade, houve a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, que foi agora, inclusive, indicou alguns indígenas e alguns membros das entidades não governamentais, como antropólogos, etc. Eu vou dizer uma frase que foi dita pelo atual secretário da CNBB, que ele disse o seguinte: ele disse, olha, essa CPI não foi criada para defender os direitos indígenas. Essa CPI foi exatamente criada com o interesse dos grupos econômicos que estão disputando os territórios indígenas, como madeireiros,
fazendeiros, os setores do agronegócio, enfim. Por quê? Porque se fosse efetivamente o interesse com as populações indígenas, claro que qualquer cidadão, qualquer pessoa que tenha como princípio na vida a ética, o compromisso com as coisas públicas, claramente vai, em qualquer lugar que tiver algum desvio, nós vamos nos posicionar contrário. Não tenha dúvida sobre isso. Só que o problema foi utilizado exatamente, se tem algo de errado no processo de demarcação, no que diz respeito do dinheiro público, tem que ser investigado. Mas tem os canais próprios para isso, e não para fazer a politização como foi feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que é exatamente presidida por exatamente o interesse de alguém do agronegócio. E olhe, que o próprio ministro da Justiça, o anterior... o Serralho, né? Que agora é deputado federal pelo Paraná, que era também ligado, ficou muito claro nessa operação carne fraca, né? Muito ligado diretamente à questão do agronegócio. Então você imagina, tem a Constituição Federal, o governo federal tem como obrigação demarcar os territórios indígenas, mas quem está no governo, os interesses representam outros setores e não o que preconiza a própria Constituição Federal. E em relação à FUNAI, a fundação que cuida dos interesses dos povos indígenas, há uma informação de que um desmonte tem sido promovido ao longo dos anos, que hoje a FUNAI quase não tem forças, não tem legitimidade de representação, mas na prática tem feito muito pouco. Olha, os funcionários da FUNAI não gostam do que eu digo, que eu vou repetir. Eu digo, a FUNAI é um elefante branco, né? E isso não é de agora, porque em Alagoas eu sou entrevistado há décadas, né? E tenho tratado sobre isso. E há um desmonte completo dos órgãos públicos, especialmente da FUNAI. Basta ver a estrutura física, não é? Totalmente. Hoje o orçamento... Tem cortes seguidos. Concurso público para que os funcionários, né, fossem renovados. A maioria dos funcionários da FUNAI ainda é do regime militar, ainda é indicado pelo regime militar. Então você imagina quando foi feito isso, terminou em 85, e em 1985, algum outro, sem reposição do quadro funcional, exatamente, antropólogos, todo o corpo técnico. A sede ainda é na Rua da Praia? Ainda é na Rua da Praia. Porque a última vez que eu estive lá, ainda fazia reportagem, jornal impresso. Exatamente. E era uma decadência total. Total. Né? A estrutura interna do órgão praticamente não existe. Parece uma coisa improvisada, exatamente, algo assim mesmo. Este é o cenário. Isso. E o que aconteceu? Esse é o problema. Quando a FUNAI tinha um interesse, ainda no regime militar, de cooptação dos povos indígenas, das lideranças, então, que dava emprego ao filho do cacique, à esposa do cacique, à esposa do pajé, que era para cooptar pelos interesses políticos, né, e administrativos da FUNAI. Então, a FUNAI tinha orçamento direcionado a isso, né? Fazia projetos assim, faraônicos, que não davam em absolutamente nada. Por exemplo, eu tenho um que é impressionante, lá no Mato Grosso, com o povo chavante. Um projeto que foi feito para plantar arroz. E compraram um maquinário de tal. Só que os índios chavantes não têm nenhuma tradição de plantação de arroz. Então, ficaram lá as carcaças, até hoje estão debaixo das árvores, porque o índio não sabia utilizar o trator, também não sabia, não tinha prática de trabalhar com o arroz. Finalmente, qual era o interesse? Cooptar lideranças indígenas. Esse processo foi deslocado. Hoje, ele está, né, com uma dimensão menor, porque também os recursos são menores, hoje está na área de saúde. Então, o que é que os governos têm feito?
na área de saúde, que foi criada em 2010 a SESAI, né, que é a Secretaria Especial de Saúde dos Povos Indígenas, que trata das populações indígenas. Então, a mesma coisa, o mesmo procedimento em dimensão menor, porque não tem recurso, mas pega lideranças indígenas, as lideranças, então tem emprego, liderança, cacique, pajé, pura filho de cacique, mesmo. pura cooptação, para exatamente, enfraquecer a luta dos povos indígenas. Exatamente. Professor, o que está em jogo hoje, na sua avaliação, nas discussões do Ministério da Justiça, sobre a revisão de procedimentos para demarcação de terras, dos territórios indígenas? Olha, tem um imbróglio que já vem de 1996, ainda Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República, com o decreto 1775. Por quê? Para que a sociedade entenda, a Constituição Federal tem um capítulo exclusivo que trata sobre as questões indígenas, entre outros artigos dentro da Constituição, mas tem 2 efetivamente que tratam exclusivo da questão indígena, que são os artigos 231 e 232. O que diz o artigo 231, né, que cabe à União, né, demarcar todos os territórios indígenas tradicionalmente ocupados por essas populações. O que é que acontece? O que deveria ter sido feito pelo Congresso Nacional e que, mais uma vez, não fez, era ter aprovado o novo Estatuto das Sociedades Indígenas. Porque o Estatuto, a Lei 6.001, ainda é de 1973. Então, quer dizer, totalmente ultrapassado com a nova Constituição, a promulgação da nova Constituição. Isso não foi feito e dorme desde quando? Olha, imagina, quando Michel Temer era presidente da Câmara dos Deputados, nós tivemos inclusive reuniões com ele lá no Congresso Nacional, e ele, desde essa época, esse decreto está engavetado. O que isso significa? Veio o decreto de Fernando Henrique, o 1775, regulamentando, e traz um parágrafo extremamente complicado. Por quê? Porque abre brechas para o contraditório no que diz respeito aos direitos indígenas. Veja, se a Constituição diz que aquele território é um direito originário, o Estado brasileiro é posterior a essas populações. Então não tem o que se discutir. Ora, com essa possibilidade, tem toda uma gama de judicialização dos direitos dos povos indígenas. Certamente. O senhor falou no presidente Temer, à época deputado federal, e aí eu coloco, não é, a portaria que já foi editada pelo governo Temer, não é, alterando os procedimentos de demarcação, instituindo inclusive um grupo técnico especializado, o GTE. O que é esse GTE e, na prática, como ele tem atuado? São os grupos técnicos, na verdade. E veja, esses grupos técnicos, pelo decreto 1775, quem coordena o grupo? Um antropólogo. Porque é, de fato, o técnico, o cientista que tem efetivamente um conhecimento sobre populações indígenas. Aí o que é que acontece? Nessa composição, fruto dessa concepção de abrir brechas para que o processo se arraste por décadas e décadas, que é uma proposta, inclusive, de uma emenda constitucional da bancada ruralista, que é a PEC 215, que é exatamente transferir a responsabilidade do Poder Executivo para o Poder Legislativo. O que é que isso vai significar? Você põe isso numa comissão, aí acabou-se a demarcação de terra, porque você tem um Congresso, exatamente, majoritariamente contrário. Como vai passar qualquer demarcação de terra no Congresso Nacional? E, paralelamente a isso, claro, como consequência, mais conflitos e mais mortes. Não tenha dúvida. O que aconteceu no Maranhão, né? E está acontecendo em várias partes do Brasil, assassinatos, né, de lideranças indígenas, de comunidade indígena. Por quê? Porque é uma panela de pressão, ou seja, os povos indígenas têm um direito líquido e certo, garantido inclusive constitucionalmente. Historicamente, pega aqui o povo Vassu, o povo Vassu, além de ter um direito garantido pela Constituição Federal, tem um direito que foi garantido ainda quando eles participaram da luta na Guerra do Paraguai, contra o Paraguai, da Tríplice Aliança. Então, eles receberam uma doação. E isso, veja, historicamente tem toda a documentação, tem o direito constitucional e, infelizmente,
o governo federal, e junto com o Congresso Nacional, criam empecilhos para a execução desse direito. Lamentavelmente. Professor Jorge Vieira, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. O Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor Jorge Vieira, que é cientista social e professor do Centro Universitário SESMAC. Nosso assunto, inicialmente, melhor dizendo, a situação dos povos indígenas no governo Temer, como também a crise política que está sendo levada em banho-maria, digamos assim, pelo governo federal. Portanto, eu pergunto agora, professor, sobre ainda a questão da demarcação de terras. Que áreas hoje se apresentam como mais conflituosas nesse sentido? Olha, nós temos, esse é histórico, que é o Mato Grosso do Sul. A situação dos povos indígenas no Mato Grosso do Sul, e tem duas grandes etnias, né, que é o povo Terena, inclusive esse povo foi objeto, né, do meu estudo para o mestrado, né? Eu morei 3 anos no Mato Grosso do Sul e conheço bem aquela realidade. E também o povo Guarani. O que é que acontece? E aí tem um problema sério, porque no caso do Mato Grosso do Sul, foi o próprio Estado, olha que interessante, ainda na época do Getúlio Vargas, presidente, que expropriou o território indígena e transferiu para colonos gaúchos. Mas isso é quase um absurdo. É um absurdo total. Então, veja, aí você tem, de fato, hoje, fazendeiros e proprietários com títulos de terra de 100 anos. Entendeu? Com títulos de 50, 60, enfim. E os povos indígenas, pois que são quantitativamente tão representativos? São 87 mil indígenas no confinados Mato Grosso. Confinados e à beira das rodovias. Não. O que foi que aconteceu? Então, demarcaram 8 reservas, olha o nome, reservas, né? Reservas indígenas, em torno de 2.800 a 3.000 hectares. Que umas, inclusive, nem chegam a essa quantidade. O que aconteceu? Então, juntou os indígenas em reservas. Dourados, que é a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul, fica a 210 quilômetros de Campo Grande, Dourados tem uma população indígena de 15 mil indígenas dentro da cidade de Dourados. Então, aí você tem, por exemplo, eu tinha os índices no período que eu estudei e pesquisei lá no Mato Grosso do Sul, tinha ano que os indígenas já tinham um índice de suicídio de 57 indígenas e a tendência da faixa etária estar diminuindo. Nós encontramos crianças enforcadas com 11 anos de idade. Então, quer dizer, por quê? Porque no imaginário do povo Guarani, eles têm aquela concepção da terra sem males, onde tem uma vida boa, onde encontra Deus e a fartura e tudo. Só o que acontece, à medida que eles percebem que não tem mais essa possibilidade de encontrar Deus e Anderu, que é na língua Guarani, né? Não tem mais sentido para viver, então quer logo chegar ao paraíso. Aí vem o suicídio. E a porta do suicídio é a bebida, né? Aí vem a bebida, vem a droga, porque também ali está na fronteira com o Paraguai. Está entendendo? É uma facilidade imensa. Facilidade. O Paraguai, quem conhece a região, você transita entre Pedro Juan Cabalheira e Ponta Porã, é uma rua que divide as duas cidades. Então passa de um lado para outro, então você tem a droga, você tem a violência. Você, quando passa entre Campo Grande até a fronteira do Paraguai, você vai encontrar vários acampamentos de indígenas Guarani ao longo da BR. Como se fossem sem terra. Foram jogados, exatamente, foram jogados, porque ele não tem mais lugar para sobreviver. Então você imagina uma população. O dono original das terras, né, do Brasil sendo expulso. Expulso totalmente. Então pode ir para qualquer visitante ou por turismo, enfim, podem ir para o Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, que você vai ou indo para Ponta Porã, ou indo para Iguatemi, que é outro lado do extremo sul. Então você vai encontrar vários barracos de comunidades indígenas, de grupo. Por quê? Porque o Guarani se organiza entre 100 a 300 pessoas
como grandes famílias. Então, é exatamente aí onde você vai encontrar núcleos familiares, clânicos, morando às margens da BR. E a situação da Amazônia, que é emblemática para todo o país? Tem duas situações. A Amazônia Legal, né, e o estado do Amazonas, né? A situação do estado do Amazonas é uma situação menos conflitante. Por quê? Porque como a atenção internacional teve muito presente por causa da floresta amazônica, não era nem propriamente em relação aos povos indígenas em primeira mão, mas era em relação, sempre foi a questão da floresta amazônica, né? Isso, o meio ambiente, etc. E dentro do meio ambiente entraram também as populações indígenas. Então, na região do estado do Amazonas, a situação o conflito é menos tensionado. Por quê? Porque muitas demarcações de terra, inclusive o próprio Fernando Collor de Mello, ex-presidente, que demarcou a terra do povo Yanomami, que foi um símbolo, foi histórico, né? A demarcação do território Yanomami. Agora, o problema é a Amazônia Legal, porque pega uma parte do Maranhão, né? O conflito recente que nós acompanhamos em nível que várias pessoas do povo dos povos indígenas foram assassinadas. Temos também a situação, né, do Mato Grosso. A situação é deplorável no Mato Grosso do Sul. É o estado com maior desmatamento no Brasil. Então você imagina, e esse desmatamento em função de quê? Da plantação de soja, né? Então o meio ambiente, porque os povos indígenas estão umbilicalmente ligados ao meio ambiente. A questão da terra é algo da reprodução física e cultural dessas populações. Então, à medida que você destrói o meio ambiente, efetivamente você está jogando as populações indígenas, mas não só, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, jogando para a periferia das grandes cidades, para se juntar à criminalidade, não tenha dúvida, e a precarização de assistência das políticas públicas específicas. Né? Exatamente, específicas, diferenciadas para essas populações e efetivamente provocando um desastre ambiental. O estado do Mato Grosso é o símbolo hoje no Brasil do maior desmatamento em função da plantação, a agropecuária, o gado e a soja principalmente. Professor, voltando à estrutura da FUNAI, o fato de ser presidida, não é, conduzida por militares, como o senhor vê, o senhor que é um estudioso, não é, da questão indígena, e há anos o senhor foi representante, coordenador do CIMI, o Conselho Indigenista e Missionário aqui em Alagoas, e sabe muito bem como ficam fragilizadas as relações da comunidade indígena quando se tem um comando ostensivo militar na presidência de uma entidade que representa essas comunidades, né? Na verdade, algumas questões, Gorete, aí são importantes. Primeiro, eu vejo com muita tristeza. Agora estou falando não só como especialista na área, né? Porque toda a minha vida foi uma vida ligada ao indigenismo e depois me especializei nisso. Fiz mestrado e doutorado na área, né? Mas eu nem vou entrar na primeira mão como especialista no estudo sobre as populações indígenas. Mas como cidadão eu vejo com muita tristeza, porque é um retrocesso. Eu acho que o exército, o militar, tem um papel fundamental, né, no ponto de vista de garantir a segurança nas fronteiras, garantir a estabilidade, do ponto de vista institucional, constitucional, dentro do que preconiza a própria Constituição. E não se meter em áreas que não têm conhecimento. O governo voltou atrás, né? Isso, pois é, com a pressão, tanto nacional e a pressão internacional também. Então, primeira coisa, eu vejo com muita tristeza, porque é um retrocesso, independente do que esteja à frente ou não, mas só o governo sinalizar e indicar já é um retrocesso do ponto de vista da sociedade. Porque nós sabemos que o militar não está preparado para isso. Ele não tem conhecimento, cada qual na sua área, né? Com cada qual. Com cada qual, exatamente.
Então, a primeira coisa, o militar sabe enfrentar com a força, é isso que ele é preparado. Ostensivamente, exatamente, é isso que ele sabe fazer. Ora, agora falando... de guerra contra índios é terrível. Exatamente. Né? Agora, tratando como especialista na área. Então, infelizmente, veja, quando nós imaginávamos que o governo estava num processo, principalmente quando saímos da promulgação da nova Constituição, que a relação do Estado brasileiro iria mudar, porque a própria Constituição, no artigo 232, trata com muita clareza sobre isso, ou seja, garante a autonomia das populações indígenas e cabe ao Estado brasileiro respeitar as suas organizações sociais. Então, quer dizer, do ponto de vista do arcabouço constitucional, nós temos um avanço. Agora, do ponto de vista das políticas que são desenvolvidas indigenistas oficialmente, nós temos o quê? Num primeiro momento, nós tivemos essa compreensão a partir da sociedade, mas tanto do governo Temer agora para cá, a tendência é, infelizmente, uma concepção extremamente de retorno ao que era anteriormente o Tratado do Estado Brasileiro, de uma forma autoritária e que não respeita essas lideranças e, para maquiar o processo, a cooptação das lideranças indígenas. Como se observa o fato de o governo Temer, o presidente Temer, ter assinado uma portaria que vai viabilizar ao exército americano a montar uma base de treinamentos no território da Amazônia? Isso eu tenho dito permanentemente, né, em congresso, né, inclusive hoje tive a felicidade de receber que um artigo científico meu foi publicado, né, que eu participo da Relaju, que é exatamente uma organização latino-americana, e que na revista Abiala foi publicado um artigo meu. E eu tenho colocado em congressos, palestras, etc., essa questão, ou seja, infelizmente o nosso governo brasileiro, historicamente, sempre foram governos subservientes à política internacional, né? Inclusive agora, veja, todo o discurso brasileiro das reformas? Majoritariamente dos governos brasileiros, majoritariamente com algumas exceções, né? Sempre de abertura do mercado, né? A das fronteiras, o Brasil, aí a gente chega um Trump agora e fecha. E agora? Os órfãos do neoliberalismo. Cadê os arautos, né, que defendem como referência os Estados Unidos? Né? Então está nessa lógica, nessa concepção de subserviência das nossas elites, nem no entre governo as... militar houve tanta ousadia. Tanta ousadia, sentido, exatamente, né? Exatamente. Então, veja, um governo civil, mas é um governo totalmente ilegítimo, um governo sem credibilidade, tanto que a popularidade que nós temos aí já demonstra quem é esse governo que está aí. Agora, tem um outro lado da questão, veja, até quando você disse em relação à FUNAI, que representa. Hoje, os povos indígenas, os próprios representativos, por garantia constitucional, não é mais do governo, nem executivo, nem legislativo, nem judiciário. O que diz a Constituição sobre isso? A autonomia dos povos indígenas é garantida pela Constituição e cabe ao Ministério Público Federal acompanhar todos os procedimentos. Então, o Ministério Público Federal está incluído no processo de fiscalização e de proteção desses direitos. Então, há uma luz no fim do túnel, isso, para essas questões. É isso que nós temos exatamente, que o Ministério Público Federal, que nós sabemos da competência e da responsabilidade que tem tido em nível dos procedimentos e na defesa da cidadania como um todo, e nós, exatamente, tanto que os índios já descobriram o caminho. Quando tem qualquer questão judicial ou política, corre ao Ministério Público Federal. Professor, rapidinho, no final deste nosso bloco, sobre a expectativa de a Comissão de Direitos Humanos instalada na Câmara Federal, que tem um alagoano presidente, né, o parlamentar Paulão, de vir também absorver essas demandas indígenas lá na comissão. Não, isso aí é só para concluir o raciocínio anterior, e aí eu entro na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Nós tivemos uma figura
importantíssima do Ministério Público aqui em Alagoas, que foi o doutor Delson Lira. De fato, no período que ele esteve à frente das questões indígenas, nós tivemos, e os povos indígenas o têm como referência, inclusive, pelo papel que ele cumpriu. Depois o Rodrigo Tenório também teve que agora, inclusive, ele compõe a força-tarefa da Lava Jato também, né? O procurador Rodrigo Tenório também. Mas o procurador, o doutor Delson Lira, tornou-se um referencial nesse aspecto da fiscalização e de apoio às demandas das comunidades indígenas. Pois é, nós temos nesse cenário tão tenebroso, nós temos a figura do Paulão, né, que tem em nível da própria trajetória dele, em defesa, né, dos trabalhadores, dos indígenas, etc. E aí é um canal que os povos indígenas, de fato, encontram. Quando houve o massacre no Maranhão, agora em relação aos sem terra, ele tem acompanhado efetivamente e tem dado o apoio no que está na competência da Comissão dos Direitos Humanos. Professor Jorge Vieira, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já o Frente a Frente está de volta. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o cientista social Jorge Vieira, professor do Centro Universitário SESMAC. Professor, falemos agora sobre a crise política, que, ao que parece, diante de tantos acontecimentos, né, está sendo levada em banho-maria pelo governo e diante de uma sociedade estarrecida, imóvel, sem praticamente ter nenhuma reação, como já se teve no passado bem próximo. Como o senhor avalia esse cenário? Nós estamos vivendo uma situação assim extremamente emblemática, na verdade, né? Que também não é um problema assim. Eu acompanho também a conjuntura internacional e a gente tem visto também que em nível internacional é um caos também, né? A Inglaterra, atentados, a França, que é outro problema muito sério também. Por exemplo, a Inglaterra, né? A Inglaterra tem 27 mil, eles acompanham 27 mil pessoas potencialmente identificadas que podem ser terroristas. Onde é que eles vão, o caos que eles vão entrar, né? País plural que recebe pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro, né? Então, os Estados Unidos agora com Donald Trump, que é um caos, né? Na política internacional. Na política internacional. A questão mesmo do Acordo de Paris, que saiu recentemente, a questão do meio ambiente. Não, a conjuntura internacional, né, e a própria crise do capitalismo, no período que eu tive na Europa estudando, né, na França especificamente, onde eu participava de debates, que eu fui muito para estudar mesmo e queria acompanhar como os europeus, como os franceses estavam encarando, né, a crise, os problemas, etc. Tal. A gente já identificava... a gente já identificava que o problema era gravíssimo naquele momento. E só piorou de lá para cá. E hoje? Pois é, atualmente todas esses países estão aterrorizados com o que está acontecendo. Porque eu sempre digo, inclusive digo aos meus alunos, porque a gente tem uma visão da Europa, a Europa do turismo, né? Aqueles pontos, a Europa mãe, antiga, bonita, etc. Tal. Só que a Europa abriu as portas, de fato, foi para o terceiro mundo, explorou, né? E qual é a consequência disso? Muitos do terceiro mundo voltaram. E estão lá, inativos, só que são excluídos dentro da própria Europa, que é o caso que está acontecendo aí, né, enormemente. Agora, voltando para o caso do Brasil, eu só quis localizar esse cenário internacional para dizer que a situação não é isolada a situação do Brasil. Só que o Brasil tem outros elementos, outros componentes, né, porque nós não temos uma tradição democrática, né? Nós estamos engateando do ponto de vista da democracia, do ponto de vista das instituições. Nós estamos vendo aí o próprio judiciário, que é uma esperança que a sociedade coloca numa perspectiva de administrar
o que está ocorrendo. A crise entre a questão do executivo, as lideranças políticas, o legislativo, né, o Congresso Nacional. Então, veja bem, diante disso, a própria decisão agora do TSE foi um balde d'água na esperança da população. Balde d'água fria. Fria, gelada. Geladíssima, né? De uma temperatura, né, extrema que praticamente inutilizou a população brasileira, porque a expectativa era... Com todo respeito, até porque a hermenêutica jurídica possibilita, né? O direito não é uma ciência exata, né? Mas toda a justificativa foi inócua para aquele cenário. Sim, né? Mas foi uma encenação aquele negócio, né? Então, do ponto de vista do direito, você tem possibilidades de interpretação jurídica, não tenha dúvida, e justificar. Agora, do ponto de vista do princípio ético, do princípio do que nós estamos acompanhando no processo da sociedade, do que a sociedade almeja, e o que é impressionante é que a sociedade paralisou. Diante agora, fazer o quê? Porque a sociedade, Gorete, fica impotente. Vai confiar em quê? Vai acreditar em quê? Mas a sociedade foi às ruas recentemente, não é? Foi às ruas para a promoção justamente de tudo que é contrário à corrupção, foi pelo impeachment para penalizar a presidente que representava naquele momento tudo que estava acontecendo de ruim para o país. E como agora não consegue esses movimentos, não consegue identificar, não é, que o Brasil, a cada delação na Odebrecht ou da Lava Jato junto à JF, né? Pois é, coloca ministros, parlamentares do Congresso, coloca auxiliares, coloca o próprio presidente Temer na berlinda, e isso não é uma delação que se diga, olha, foi dito isso, não, isso está gravado. E como um governo permanece numa condição dessa? Se nós formos comparar o que não é uma defesa de nenhum governo, mas se a gente for comparar o nível das acusações com provas, né, do que acontece hoje, não era para... Claro. Aí eu vou resgatar agora, aí para a gente ter que entender esse fenômeno da sociedade. Do meu ponto de vista. Ora, lembrem-se que em 2013 começaram aquelas mobilizações, né? Dos jovens e tal. Naquele momento eu fui entrevistado por vários canais aqui de Alagoas, inclusive, para entender, né, aquela movimentação. Inclusive, alguns repórteres já indicavam, então, professor, você sinaliza que em 2014 nós vamos ter um congresso progressista, ético, etc. Tal. Eu dizia naquele momento, não. Por quê? Porque aquela movimentação puxada principalmente pelos jovens, era uma movimentação sem uma pauta definida, que é diferente da minha geração, da sua, né? Quando a gente foi para as diretas já, a gente sabia o que queria. Quando a gente queria o fim da ditadura, a gente sabia. Naquele momento, eu fiz a pesquisa e percebia que não tinha uma definição. Então, a primeira coisa, por isso o Congresso, o resultado, não sou pai de santo, mas o resultado do Congresso 2014 está isso aí. Veja, depois vieram as mobilizações. As mobilizações, aí tem um caráter, porque tem um segmento que estava puxando, e aí muito claro, né? Foi pautado os interesses de uma classe alta e puxou a classe média junto, né? Porque a classe média é conservadora, a classe média é hipócrita também, faz um discurso e pratica uma outra coisa. Eu estou falando aqui mesmo como análise, né, social mesmo, de classe social. Da formação social dessas classes. O que acontece? Veja, projetou tudo na saída, o que era que a classe média e a classe alta diziam? Que o problema estava no governo Lula e no governo Dilma, né? A corrupção foi criada, etc. Tal. Ora, o que se instalou posteriormente?
Estamos aí, mala de 500 mil, deputado federal, o presidente recebendo, veja que situação emblemática, o presidente disse que o Joesley, né, que é Batista, é um cara, ele totalmente destruiu o cara. E como é que um presidente da República recebe, no final do expediente, lá meia-noite, um cara que é desqualificado, não dá para entender, tinha uma relação ali... Um chefe de Estado. Chefe de Estado, receber em sua casa um cara que ele dizia que é um falastrão, desqualificado. E agora, recentemente, de estar viajando, utilizando para uso pessoal, jatinho, helicóptero. Exatamente. Então, dizer que não sabia. Esse é o grande problema. Essas duas grandes questões. Dizer que não sabia, que não conhecia, que nunca tive. Imagina. Então, é um problema complexo. E o que aconteceu? Fechando, da parte da sociedade. Então, a sociedade, na verdade, projetou algo e está totalmente desmoralizada, desmobilizada diante do quadro que ela própria mesma apoiou. Final da nossa entrevista, infelizmente, porque poderíamos conversar muito mais sobre esse assunto, mas qual é a expectativa que o senhor tem até 2018? Olha, a expectativa é o seguinte, aí tem dois elementos muito objetivos. Do ponto de vista da sociedade, uma grande frustração. E vai continuar. Generalizada. Generalizada. Total. E quem disser o contrário, ou está mentindo ou está criando ilusão, do meu ponto de vista. Agora, de um outro lado, é um governo que vai ser elemento, instrumento, e aí é o que eu me preocupo, Goreta. Porque o governo Temer, a perspectiva que está caminhando, porque há já um acordo das lideranças em nível nacional, por exemplo, o PSDB. O PSDB não desembarca do governo Temer porque tem a Aécio Neves, que era o operador do partido, e eles têm que salvar o mandato do Aécio Neves. Esse é o grande problema. Então vai desembarcar quando está implicado no processo. Alckmin com a questão de operações lá em São Paulo, etc. Tal. Então, qual é o problema? O que me preocupa nesse cenário? Porque a maioria das lideranças do Brasil, a maioria está implicada no processo. O que me preocupa é um aventureiro ou uma aventureira que apareça aí com um discurso que a gente não tem o domínio e nem tem perspectiva em que daria isso. Esse é o cenário, para mim, de grande preocupação, ou seja, é preciso que as instituições, uma CNBB, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, as instituições em nível de Brasil, também têm um papel fundamental de apontar saídas para essa situação. Professor, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e até uma próxima oportunidade, certamente. É uma honra e um prazer estar aqui com você. Idem e bidem. Obrigada a vocês também por nos assistirem e até o nosso próximo encontro aqui